Bom, então agora vamos entrar num outro capítulo. Vamos agora falar sobre ondas, né? No capítulo passado a gente falou sobre oscilações e agora as ondas são oscilações que se propagam. A gente vai estudar exatamente esse fenômeno. O que que acontece quando você tem uma oscilação? No caso aqui eu mostro uma corda, né? Um menino aqui movimentando a corda. Então ela vai ter uma oscilação. Essa oscilação a gente vai trabalhar, vai dizer que é no eixo Y. Vai fazer o movimento para cima e para baixo no eixo Y. E como essa oscilação, como tem um meio material para se propagar, ou seja, uma corda efetivamente, né? Essa oscilação tem um meio material, essa oscilação então ela vai se propagar ao longo da corda. E a gente vai exatamente estudar esse fenômeno e vai olhar um pouco as aplicações, a matemática por trás, principalmente o conteúdo matemático para a gente entender com detalhes esse fenômeno. E aqui nessa figura eu mostro que oscilação, então, nesse caso a gente enxerga a oscilação, a onda efetivamente, né? A onda se propagando aqui na corda, né? Aqui então tem essa definição que você tem esse ponto de máximo, aqui entre dois pontos de máximo a gente tem as cristas, né? E aqui vai ser um comprimento de onda, então sai desse ponto, vem até aqui, é um comprimento de onda, depois você vai ter mais um comprimento de onda, então isso vai se propagando essa crista dessa onda, né, ou esse pico, ele vai se propagar ao longo dessa corda. Aqui temos os vales, né, então a gente pode calcular também o comprimento de onda através de vales, não tem problema nenhum. Então toda vez que a gente tiver uma repetição, a gente pode dizer que isso aqui vai ser um comprimento de onda. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Basicamente os exemplos mais simples são de ondas em uma dimensão, né? Então você vai ter a propagação ao longo do eixo x e a propagação vai ser, na verdade, a propagação ao longo do eixo x e a oscilação ao longo do eixo y. Então vão ser esse tipo de fenômeno que a gente vai tratar. Mas em ondas tem muitas aplicações, em muitas situações diferentes. Aqui no caso de ondas mecânicas especificamente, você tem as ondas na superfície de um lago, de um fluido, né, que são bastante complexas também. Mas para entender esse tipo de situação, você tem que entender o simples, né? Então uma onda se propagando ao longo de um único eixo. Veja que aqui a propagação é ao longo do eixo XY. Vamos dizer que a superfície do lago aqui está no eixo XY e a ondulação, ou seja, o deslocamento da onda é ao longo do eixo Z, né? Então acaba sendo um pouco mais complexo. Aí no capítulo 17 a gente vai falar de um outro tipo de onda também, que é uma onda longitudinal. Esse tipo de onda a gente vai definir que é transversal, então você vai ter oscilação ao longo desse eixo Y e a propagação ao longo do eixo X. Isso é uma onda transversal e esse aqui é um tipo de onda longitudinal que a gente vai discutir depois no capítulo 17. Então as ondas sonoras são desse tipo, então aqui são a caixa de ressonância de um violão, e isso aqui vão ter ondas estacionárias e essas ondas estacionárias que entrando em ressonância com a frequência de movimento das cordas vai fazer com que amplifique esse som e a gente discute mais facilmente, né? Então, ondas sonoras. Outro tipo de ondas também, né, que vocês vão ver depois em outros cursos, né? Então, por exemplo, em Física 3, em Física 4, principalmente em Física 4, para quem for fazer, ou outras disciplinas que tenham ondas eletromagnéticas, vai estudar, então, esse tipo de onda aqui, que a gente faz essa representação, mas efetivamente não enxerga, né? Então, você vai ter oscilação ao longo do campo elétrico, aqui o campo elétrico em azul, e ao variar no tempo o campo elétrico, automaticamente é criado um campo magnético, né? Então, isso é visto em física 3, é visto em eletricidade e magnetismo. Então, você tem a criação de um campo elétrico e um campo magnético, eles são perpendiculares um em relação ao outro. Então, essa é uma representação, a gente não consegue enxergar essa representação, mas matematicamente a gente faz esses gráficos. Por isso que é mais fácil entender o conteúdo básico sobre ondas pensando numa corda, que é aquilo que a gente efetivamente vê e enxerga, né? Então, na ondas eletromagnéticas, a gente tem essa propagação, e ondas eletromagnéticas vão de ondas de rádio, 4G, 5G, luz, raio-x. Então, tem uma série de aplicações e a base está no estudo dessas ondas eletromagnéticas. Outros tipos de onda mais avançadas, então, por exemplo, quem for fazer física 4 vai ver um pouco sobre a estrutura da matéria, né? Então, quando você fala em átomos, né, então orbitais, aqui é a representação dos orbitais do átomo de hidrogênio, isso aqui são ondas estacionárias, né? São ondas diferentes, são ondas de matéria, tem algumas características diferentes, mas no mundo subatômico, então você tem
uma relação muito íntima entre o que é onda e o que é partícula, né? Então, quando você fala em partícula, você consegue localizar exatamente a partícula. Quando você fala em onda, ela se deslocaliza, ou seja, ela se espalha, né? Então, uma onda acaba se espalhando, como no caso, por exemplo, de uma onda num lago, então ela se espalha. Uma partícula você consegue localizar, uma onda ela acaba se espalhando. Agora, quando você entra em mecânica quântica, no estudo da estrutura da matéria, esse conceito já não é tão absoluto, onde existe uma definição do que é onda e o que é partícula, ou seja, a partícula é definida a posição e onda se espalha. Nas ondas de matéria, que são chamadas, né, elas têm esse comportamento dual, né, que é bastante interessante e é visto em cursos um pouco mais avançados. Mas a base também para se entender a estrutura da matéria, principalmente o pessoal da química que vai estudar com bastante detalhe isso, está no entendimento básico sobre ondas. Então, ao você aprender bem sobre ondas, entender bem o conhecimento sobre ondas, você vai conseguir daí interpretar um pouco melhor esses orbitais. Tá? E por fim, você tem, por exemplo, ondas gravitacionais, né, que são ondas do espaço-tempo, né, que são conceitos bastante complexos. Aqui é uma representação, também uma representação gráfica de dois buracos negros que estão colapsando e sugere então uma deformação no espaço-tempo, uma deformação no espaço-tempo. Né? Então são ondas gravitacionais. Então veja que esse conceito de ondas ela transpassa aquilo que é visto simplesmente em física 2. Ela é abordada em diferentes áreas da física e tem muitas aplicações. Aqui só para colocar fazer tipo um sumário, né, dos tipos de onda. Então você tem a onda mecânica, que a gente vai estudar exatamente em Física 2. O formalismo, o que você precisa exatamente para entender um pouco sobre ondas, são as leis de Newton. A gente trabalha então com a mecânica mesmo, né? Então os exemplos são ondas de uma corda, o próprio som, e você precisa efetivamente de um meio material para que essa onda se propague. Quando você tem onda eletromagnética, aí a teoria, né, o formalismo que a gente trabalha, são as equações de Maxwell. Então aqui entra a teoria eletromagnética. Então exemplos, luz, 5G, AM, FM, uma série de exemplos aqui. E o meio de propagação, pelo que a gente sabe até hoje, é o vácuo, né? Então, ou seja, a ausência de matéria. Já as ondas de matéria então está dentro da mecânica quântica, né? O estudo da mecânica quântica. E aí os exemplos, o que seriam essas ondas de matéria, né? São as partículas subatômicas. Então, quando você pensa em elétrons, a gente pode definir, às vezes, a posição de um elétron, mas em outras situações esse elétron ele é completamente... Ele se espalha, né? Ele não tem uma definição própria da localização. Então, são conceitos um pouco mais avançados. E vamos dizer, o meio de propagação, ou seja, é a própria matéria mesmo, né? E, por último, as ondas gravitacionais. O formalismo para estudar ondas gravitacionais é a relatividade geral de Einstein. E exemplos, então, são oscilações, são as próprias oscilações do espaço-tempo, ou seja, é um conceito bem complicado, bem complexo. A matemática é também bem avançada, né? E o meio de propagação seria o próprio espaço-tempo. O que é interessante é que a equação de onda tem aproximadamente essa cara aqui, que vocês, quando estudarem cálculo 3, começarem a ver gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, vocês vão entender melhor esses símbolos. Né? Então, aqui seria o laplaciano ao quadrado da quantidade, dessa quantidade. Essa quantidade aqui, coloquei esse quadrado preto, pode estar relacionado com deslocamentos, quando você fala em ondas mecânicas, pode estar relacionado com campo elétrico, campo magnético, quando você fala de ondas eletromagnéticas, né? E assim por diante. Então, isso aqui seria o Laplaciano da quantidade específica que a gente está trabalhando, igual aqui 1 dividido pela velocidade da luz ao quadrado, no caso seria velocidade, mas se eu pensar, por exemplo, em ondas eletromagnéticas, aqui seria a velocidade da luz. E aqui a derivada, segunda derivada parcial dessa quantidade no tempo. Isso é só para vocês verem a cara dessa função. Tem uma pequena diferença quando você fala da mecânica quântica, isso aqui não é a segunda derivada em relação ao tempo, é a primeira derivada em relação ao tempo. Tá? Mas vamos dizer, a estrutura matemática ela tem uma semelhança entre as ondas, isso é bem interessante também. Bom, quais são os tipos de ondas? Lembrando, a gente vai falar então sobre ondas mecânicas especificamente. Tá? Então, quais são os tipos de onda que a gente vai trabalhar? Né? Bom, a gente vai trabalhar com as seguintes características das ondas. Né? Então, você tem ondas transversais e ondas longitudinais. Então, deixa eu mostrar a animação aqui. Então, na onda transversal, vai ser agora o capítulo 16. Então, tem a oscilação ao longo do eixo Y e a propagação ao longo do eixo X. Né?
Então veja que essa onda ela oscila ao longo do eixo Y, né? E vai se propagando aqui. Então tem essa crista da onda está se propagando ao longo do eixo X, né? E no capítulo 17 nós vamos estudar as ondas longitudinais, né? Então o exemplo que a gente vai trabalhar são as ondas sonoras, né? Então a oscilação é ao longo do eixo X e a propagação também é ao longo do eixo X. Então veja aqui, nesse caso a gente mostra uma maior densidade de partículas, né? Então no caso do ar, numa certa região, aqui então são as cristas, né? Representando dessa forma aqui, uma maior densidade. E ela então ela tem uma maior, ela tem essa oscilação, ou seja, ao longo do X, ou seja, uma densidade maior ou menor do ar ao longo do eixo X, e a propagação também dessas cristas é ao longo do eixo X. Tá? Então esse é o exemplo que a gente vai trabalhar no capítulo 17. Bom, então, no geral, do que a gente vai ver agora no capítulo 16 e também um pouquinho no capítulo 17, né? Então, primeiro a gente vai falar de ondas progressivas, que são esse tipo de essas ondas, né, que elas vão se propagando, né? Então, são chamadas de ondas progressivas, e também vamos ver ondas estacionárias, que de certa forma a gente pode pensar que elas são independentes do tempo. Nas equações vai aparecer o tempo, mas a gente vai trabalhar simplesmente com o termo independente do tempo, então a gente chama de ondas estacionárias. Alguns fenômenos que a gente vai trabalhar então são a interferência tanto no espaço como no tempo. A gente vai falar qual que é a diferença, quais são as relações entre o que é uma onda que tem uma interferência no espaço, uma interferência no tempo. E o fenômeno da ressonância também, né, que já foi visto então no capítulo passado, e vamos retomar um pouco da ressonância também em ondas, né? O que a gente não vai abordar, que também são fenômenos, né, da ondulatória, mas a gente não vai falar aqui no curso de Física 2, isso em geral é falado em Física 4 ou algum outro curso, que é refração, reflexão, absorção, transmissão. Alguma coisinha vai ser comentado, mas a gente não vai detalhar nenhum desses fenômenos aqui, não. Aqui um ponto bem importante para se perceber, né? Então veja, vamos pegar esse ponto na corda aqui, né? Veja que esse ponto na corda ele vai para cima e para baixo, ou seja, a oscilação ao longo realmente do eixo Y, né? Está sempre ao longo do eixo Y, mas a crista da onda, ou seja, a energia dessa onda, ela vai se propagando ao longo do eixo X. Tá? Então dá a impressão que esse ponto material aqui da corda ele também se move junto com a onda, mas não, ele está parado. Isso a gente vai ver bem nas equações. Quando você entender a equação matemática da onda, você vai perceber isso, que a oscilação, ou pelo menos a ideia é que você perceba isso, né? Que a oscilação é ao longo do eixo Y e simplesmente a onda se propaga, no caso vai se propagar ao longo do tempo. Aqui, claro, a gente está vendo uma animação, e na hora que a gente for fazer no papel a conta, a gente não vai ver a animação da onda, né? Então isso a gente vai ter que interpretar, a gente vai poder usar esses recursos gráficos, né, para tentar interpretar isso, mas a matemática, ela simplesmente a gente vai conseguir enxergar num instante de tempo ou num ponto no espaço. Tá? Então é importante perceber que os pontos materiais eles estão simplesmente parados, né? Bom, a gente vai discutir também, a gente vai discutir esses fenômenos aqui, né? Aqui eu vou mostrar uma animação também, para ficar mais claro, né? Uma animação um pouco mais realista, então, de uma onda numa corda, né? Então, aqui eu peguei simplesmente um print da tela, né? Então, vamos supor que, vamos dizer que em t igual a zero eu tirei essa foto aqui. Tirei essa foto e a gente tem essa imagem, né? Então, veja que aqui, nessa onda, a gente tem x, desculpa, y em função de x, né? Você tem um eixo x e você tem um eixo y. Tá? Perceba que no capítulo sobre oscilações, a gente tinha y ou x, né, em função do tempo. Tá? Aqui a gente está enxergando efetivamente a onda, né? Então é uma onda numa corda. Então eu tenho o eixo y e o eixo x. A equação, só para vocês verem aqui, a função vai ser um y, ou seja, y, a oscilação, em função da posição x e do tempo. Aqui eu não estou vendo o tempo. O tempo, na verdade, eu fixei t igual a zero. Tirei uma foto e essa onda é simplesmente parada. Tá? Então aqui a gente tem as cristas, tem os vales e tal, o comprimento de onda, que a gente vai discutir tudo isso, né? Então nesse caso, quando eu tenho t igual a zero, veja aqui outra observação, né? Essa é uma função com duas variáveis, então é um pouquinho mais complicado realmente que oscilações. Eu tenho um y em função de x e t.
como se eu tivesse um f, né? Função de x e t. E para esse caso especificamente que eu tirei a foto, t igual a zero. Se t igual a zero, eu coloco t igual a zero aqui, então eu tenho minha a seno de kx. Tá? Vai aparecer esse kx, a gente vai discutir o que é exatamente esse kx. Ou seja, a seno de kx, a função seno é isso aqui. Tem essa cara aqui, tá? Vamos olhar agora a animação, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que é essa animação aqui do pet colorado. Então eu coloquei para que tenha, eu vou selar aqui então esse sistema ao longo do eixo XY, né? Aqui eu consigo fazer manual, consigo também começar aqui, vamos fazer oscilador mesmo, né? Oscilador, tá? É uma onda que ela vai embora, né? Então eu coloquei aqui infinito, né? Eu podia parar a onda nesse ponto, ela ia voltar, mas vamos ver nesse sentido. Vamos fazer um pouco mais devagar para enxergar com mais detalhes. Então veja o movimento, né? O movimento então é ao longo do eixo Y, tá? E pela característica então da corda, né? Então você como se você tivesse um monte de bolinhas, né? Ligadas uma à outra, então a onda é propagada ao longo do eixo X, tá? Então vamos discutir esse fenômeno. Então, porque uma oscilação ao longo do eixo Y faz com que haja uma propagação dessa crista, né? A gente consegue aumentar ou diminuir a amplitude aqui do sistema. Deixa eu aumentar aqui, deixar uma amplitude maior. Tá? Vai ter uma amplitude maior. E eu consigo trabalhar também com a frequência, né? Então veja que nesse caso, ó, isso é bem importante. Ó. Eu que estou movimentando, ou seja, o oscilador que está movimentando, ele consegue aumentar a frequência, certo? No caso das oscilações, a frequência era dependente do sistema, ou seja, a frequência angular era a raiz de k, que era a constante elástica, dividido pelo m, que é a massa, ou seja, era independente do sistema. Desculpa, era dependente do sistema. Agora a frequência vai ser independente do sistema. Eu que vou impor a frequência do meu sistema. Está vendo que está aumentando a frequência de oscilação aqui. Eu consigo, aqui tem um amortecimento, vou tirar o amortecimento para ver a oscilação sempre com a mesma crista, o mesmo tamanho aqui, né? Tá? Então vamos discutir, isso é um ponto importante, a frequência vai depender, vamos dizer, do meu braço aqui, da minha mão, tá? Mas vai ter um outro fenômeno que vai depender do sistema que a gente vai ver, que vai ser, na verdade, vai ser a velocidade de propagação, né? Essa velocidade de propagação. Deixa eu só mexer aqui, só para vocês verem isso aqui. Então, aqui é a tensão na corda, né? Então, vamos supor que eu mexa na tensão na corda. Vamos ver o que vai acontecer. Vou esperar um pouquinho o sistema entrar em equilíbrio. Aí não sei se vai entrar em equilíbrio desse jeito, não. Então, vamos fazer assim. Então, veja, eu mexo na tensão da corda, ó. Veja a velocidade, ó. Dá para perceber a velocidade aqui do pulso, que vai ser a velocidade de propagação. Agora, se eu aumento a tensão, a velocidade aumenta, né? Tá? Então, a gente vai discutir exatamente esses fenômenos, tá? Mexendo na tensão, o que vai acontecer, então, na velocidade de propagação. A frequência, então, ela vai ser alterada, alterando a frequência, que vou poder mexer nessa frequência, tá? Frequência bem baixa, vai demorar bastante para chegar aqui, no caso, vai ser difícil até de enxergar isso, né? Eu que vou impor essa frequência, a minha corda, tá? Eu que vou trabalhar com amplitude, do jeito que eu quero, ou seja, o usuário, né, vai trabalhar com amplitude. Mas a velocidade de propagação, ela vai depender do sistema, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso nessas próximas aulas.